Aposto que você já ouviu falar do programa Quilos Mortais, né? Nele, acompanhamos a jornada de pessoas obesas com mais de 270 quilos, que estão lutando pela vida e contra os números na balança. Infelizmente, a maioria dessas pessoas está tão acima do peso que sua sobrevivência está em risco se não começarem a perder peso imediatamente. Mas você, já parou para pensar como elas conseguem pagar por toda essa comida? Ou quanto dinheiro estão gastando diariamente nessa alimentação? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Se você também ficou curioso, já capricha com o seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Um indivíduo que pesa mais de 270 quilos consome em média 7.000 calorias ou mais por dia. Para isso, eles precisam encontrar alimentos baratos, porém calóricos, como frango frito, lanches e pizzas. Os gastos variam dependendo se a comida é feita em casa, comprada no mercado ou adquirida em um fast food. Em média, os custos diários podem variar de 25 a 100 dólares por dia. No entanto, não há uma resposta simples para essas questões de custos. Existem diversas maneiras que essas pessoas utilizam para adquirir os alimentos que consomem, e isso também depende de vários fatores. Mas estou aqui para saciar sua curiosidade e te fornecer a resposta que procura. Antes da gente entrar nos detalhes de como essas pessoas pagam para devorar 7.000 calorias, vamos dar uma ideia geral dos custos. Os gastos variam dependendo se eles preparam a própria comida, compram refeições já prontas ou consomem em fast food. Por exemplo, uma refeição equilibrada inclui proteínas como peixe, carne, ovos e feijão, além de legumes como brócolis, abobrinha, cenoura e carboidratos como arroz, macarrão e pão. É difícil calcular o preço exato, pois varia muito de acordo com as escolhas de proteína e carboidratos. Alguns produtos são mais caros e têm menos calorias, enquanto outros podem ser mais caros, porém têm mais calorias. Essas refeições prontas geralmente vêm congeladas e sempre contêm algumas proteínas, grãos e vegetais. Tudo que uma pessoa precisa em uma porção. O número de calorias em cada refeição varia muito. Por exemplo, um simples refogado de frango e vegetais custa cerca de 3 dólares e contém apenas 190 calorias. Para atingir 7.000 calorias que uma pessoa com mais de 270 quilos precisa, seria necessário consumir cerca de 37 porções, resultando em um custo de aproximadamente 91 dólares por dia. Comparado a fazer a própria comida do zero, esse valor é muito mais acessível. Você pode encontrar restaurantes de fast food em todos os lugares. Embora a escolha de alimentos seja limitada, a maioria deles contém muitas calorias, e devorar 7.000 calorias é muito mais fácil e prazeroso para os pacientes do programa. Por exemplo, um Big Mac com um hambúrguer, batata frita e um refrigerante tem 1.080 calorias e custa cerca de 5 dólares, dependendo do local e das promoções. Ou seja, devorar 7.000 calorias seria preciso apenas 7 combos desses, que teriam o custo de 35 dólares por dia. Como você pode ver, os preços variam bastante. Cozinhar é a opção mais cara e inviável se você pesa mais de 200 quilos e precisa consumir 7.000 calorias por dia. As refeições prontas vêm em seguida na lista de preços. Por fim, o fast food é a opção mais fácil e barata para consumir tanta caloria. Isso sem contar com os problemas de saúde. Agora que já vimos os custos, você deve estar se perguntando como essas pessoas conseguem comprar tanta comida diariamente, certo? E é isso que vamos ver agora. Quando se trata de pessoas com mais de 200 quilos, economizar comendo em um fast food é a opção mais comum, por conta da conveniência e dos custos relativamente baixos. Essas lojas oferecem uma enorme variedade de opções calóricas, incluindo lanches, frituras, refrigerantes e outros alimentos ricos em calorias. Uma das principais vantagens de comer em um fast food é o preço acessível.
É possível encontrar refeições que fornecem um alto teor calórico por um valor relativamente baixo. Por exemplo, um combo do Big Mac, que já falamos aqui, contém mais de 1.000 calorias e custa cerca de $5. Essa é uma quantidade significativa de calorias por um preço relativamente baixo. Além disso, esses fast foods são vistos quase em toda esquina, sendo uma opção fácil para as pessoas com dificuldade de mobilidade ou que preferem não cozinhar em casa. No entanto, é importante lembrar que o consumo exagerado de alimentos fast food pode levar a problemas de saúde, como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Essas refeições geralmente contêm altos níveis de gorduras saturadas, sódio e alto teor de açúcar, que podem ser prejudiciais quando consumidos em excesso. Em resumo, a estratégia de economizar comendo fast food é muito comum entre as pessoas com mais de 200 quilos, devido à facilidade e ao preço mais baixo em comparação às outras opções. No programa Quilos Mortais, é comum a gente ver pessoas da família que, consciente ou inconscientemente, contribuem para o consumo excessivo de calorias dos participantes. Muitas vezes é o cuidador ou alguém muito próximo que fornece a comida. Essas pessoas muitas vezes fecham os olhos para as consequências negativas do alto consumo de calorias, trazendo para casa alimentos calóricos como rosquinhas, frituras, bolos, biscoitos e outras opções não saudáveis. Eles podem estar agindo por amor, conforto emocional ou simplesmente falta de conhecimento sobre os efeitos negativos da alimentação inadequada. Quando esses facilitadores são responsáveis pelas compras de alimentos, eles podem compartilhar os custos com a pessoa que está enfrentando a luta contra o peso. Isso torna o consumo de 7.000 calorias mais fácil, pois o ônus financeiro é dividido. No entanto, é importante observar que essa dinâmica pode criar um ciclo vicioso, onde a pessoa com obesidade continua a depender desses alimentos calóricos para obter o conforto emocional, enquanto os membros da família continuam a fornecer esses alimentos. No fim das contas, esses facilitadores que compram alimentos nada saudáveis podem tornar uma dieta de 7.000 calorias mais acessível, pois compartilham os custos e fornecem todo tipo de alimento. Quando se trata de consumir 7.000 calorias por dia, você precisa de dinheiro. E às vezes, algumas pessoas têm acesso a mais recursos financeiros do que outras. Uma das formas pelas quais algumas pessoas conseguem pagar por essa alimentação abundante é através de alguma herança. Isso mesmo, a sorte de ter recebido uma quantia considerável de alguém. Imagine só, você tem mais dinheiro em sua conta bancária e não precisa se preocupar tanto com o custo da comida. Você pode simplesmente fazer as compras necessárias para devorar 7.000 calorias sem nenhuma dificuldade. Porém, essa é apenas uma especulação bem provável de como alguns deles conseguem comprar tanta comida. Outra possibilidade para manter os custos da comida é trabalhar em casa, sem precisar pegar trânsito ou gastar tempo e energia em deslocamentos diários. Trabalhar em casa pode oferecer uma série de benefícios, incluindo flexibilidade de horários, redução do estresse e, é claro, a possibilidade de sustentar um estilo de vida com mais de 200 quilos, que nesse caso já não é um benefício, né? Ao trabalhar em casa, eles podem ter mais controle sobre o seu tempo, o que significa que podem se dedicar mais horas para planejar, preparar e consumir as refeições absurdas para alcançar a ingestão de 7.000 calorias. Além disso, trabalhar em casa também pode ser uma vantagem financeira. Ao eliminar gastos com o transporte, eles economizam dinheiro que pode ser direcionados para a compra de mais comida, principalmente os dos fast foods. Com o ambiente doméstico ao seu redor, eles podem ter controle total sobre a disponibilidade e a variedade de alimentos que está consumindo. Aliás, Penny e Otávia, da 2ª e 7ª temporada, foram uma dessas pacientes que trabalhavam em casa e conseguiam sustentar seus próprios vícios em comida.
Além do trabalho em casa e a sorte de uma possível herança, os benefícios por invalidez do governo é bem comum. Para muitas pessoas que pesam mais de 200 quilos, as atividades diárias como caminhar e levantar-se podem se tornar extremamente difíceis devido às limitações físicas. Nesses casos, é comum buscar auxílio financeiro por meio do pagamento de invalidez do governo. Esse subsídio é um benefício que oferece suporte financeiro para as pessoas com deficiências físicas ou mentais que as impedem de trabalhar ou executar certas tarefas cotidianas. Ao receber o subsídio, os indivíduos podem utilizar os recursos financeiros para diversas finalidades, incluindo a compra de alimentos. Para aqueles que vivem uma vida com mais de 270 quilos, o subsídio de invalidez pode ser uma fonte essencial de renda para sustentar o consumo de 7.000 calorias por dia. Com esse apoio financeiro, eles geralmente compram quantidades absurdas de alimentos calóricos. Ou seja, o benefício se torna um tipo de financiamento da obesidade. Outra forma onde eles conseguem comprar tanta comida além do subsídio do governo é através de uma taxa de participação do programa. O episódio inicial de um membro do elenco de Quilos Mortais tem um pagamento básico que parece ser de uns $1.500. Isso mesmo, uma taxa fixa de participação que cobre todo o cronograma de filmagem ao longo de aproximadamente 12 meses. Mas será que tem mais dinheiro envolvido? Bem, surgiram rumores de que os membros do elenco ganham um valor adicional com a produtora ao aceitarem participar das famosas cenas do banho. No entanto, até o momento não conseguimos confirmar esses boatos. Mas aqui vai uma revelação chocante. Independentemente de ser membro do elenco original ou um novato, eles não recebem nenhum pagamento a mais quando o episódio for repetido. Isso mesmo, a taxa de participação não inclui royalties, que é um tipo de pagamento recorrente. Então, mesmo que a estreia de um participante de Quilos Mortais seja exibida várias vezes ao longo dos anos, infelizmente eles não recebem nenhum valor extra por isso. E aí, você imaginava que o pagamento de Quilos Mortais funcionava desse jeito? É incrível como os detalhes por trás das câmeras podem surpreender a gente, não é mesmo? Infelizmente, é isso que temos para compartilhar sobre como os participantes de Quilos Mortais conseguem comprar tanta comida. Mas fiquem ligados porque estamos sempre em busca de mais curiosidades interessantes para vocês. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, deixe um eu fiquei que eu vou te agradecer lá no seu comentário, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.